11 anos atrás, eu preguei aqui na igreja, né? Mas, na verdade, antes de pregar aqui na igreja, foi um convite que eu recebi para pregar na Assembleia de Deus Bela Vista, aqui na época o pastor Ricardo era pastor, e ele me convidou para um evento lá, um congresso, e essa mensagem pela primeira vez foi pregada na Bela Vista, aqui, né? Aqui próximo. Depois eu preguei aqui, e ela ficou ali guardada durante 11 anos. Depois de algumas falas, de algumas menções, nós resolvemos trabalhar essa mensagem. Como o Weber falou, né, para a gente trazer aqui algumas coisas novas, mas na verdade aquilo que foi dito é novo hoje, né? É novo hoje, então eu gostaria de compartilhar com os irmãos essa passagem. Está lá em Neemias. Abra comigo sua Bíblia. Neemias, capítulo de número 13, na verdade, é o último capítulo do livro de Neemias, que tem como título As Últimas Reformas Realizadas por Neemias. Lembrando, os irmãos sabem todo o contexto, sabem o contexto da história, tanto do livro de Neemias como no livro de Esdras. Mas hoje nós queremos trabalhar digamos, as últimas reformas feitas por Neemias em Jerusalém. 13, a partir do verso 1. Diz assim, os irmãos podem acompanhar. Naquele dia, o livro de Moisés foi lido em alta voz diante do povo, e nele achou-se escrito que nenhum amonita ou moabita jamais poderia ser admitido no povo de Deus, pois eles, em vez de darem água e comida aos israelitas, tinham contratado Balaão para invocar maldição sobre eles. O nosso Deus, porém, transformou a maldição em bênção. Quando o povo ouviu essa lei, excluiu de Israel todos os que eram de ascendência estrangeira. Antes disso, o sacerdote Eliasibe tinha sido encarregado dos depósitos do templo do nosso Deus. Ele era parente próximo de Tobias e lhe havia cedido uma grande sala anteriormente utilizada para guardar as ofertas de cereal, o incenso, os utensílios do templo e também os dízimos do trigo, do vinho novo e do azeite prescritos para os levitas, para os cantores, para os porteiros, além das ofertas para os sacerdotes. Mas enquanto tudo isso estava acontecendo, eu não estava em Jerusalém, pois no 32º ano do reinado de Artaxerxes, rei da Babilônia, voltei ao rei. Algum tempo depois pedi permissão e voltei para Jerusalém. Aqui soube do mal que Eliasibe fizera ao ceder uma sala a Tobias nos pátios do templo de Deus. Fiquei muito aborrecido e joguei todos os móveis de Tobias fora da sala. Mandei purificar as salas e coloquei de volta nelas utensílios do templo de Deus, com as ofertas de cereal e incenso. Também fiquei sabendo que os levitas não tinham recebido a parte que lhe era devida e que todos os levitas e cantores responsáveis pelo culto haviam voltado para as suas próprias terras. Por isso, repreendi os oficiais e lhe perguntei: por que essa negligência com o templo de Deus? Então, convoquei os levitas, os cantores e os coloquei em seus postos. Amém? Vamos ler até aqui, mas a gente vai ler mais alguns versículos para frente e para trás, ok? Vamos orar nesse momento. Senhor, louvamos e bendizemos o teu nome, Senhor, por estarmos aqui. Depois, ó Deus, de nos reunirmos,
de cantarmos, de nos alegrarmos, de celebrarmos, de fazermos menção do teu santo nome, de fazermos menção da glória que é devida ao teu nome por meio das canções, por meio dos instrumentos, por meio da instrumentalidade dos teus filhos. Nós, ó Deus, estamos diante do segundo texto da tua palavra esta tarde, início de noite. Senhor, nós pedimos em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, aquele que é a razão primeira de estarmos aqui, de nos reunirmos neste culto, nesta assembleia solene, neste culto solene. Nós estamos aqui por causa de Jesus. Então é por amor a esse Jesus bendito que eu agradeço, Senhor, que eu rogo ao Senhor mais uma vez, que a tua palavra, Senhor, lida mais uma vez esta tarde, início de noite, faça, Senhor, sentido, Senhor, primeiro a minha vida, que esta palavra, ó Deus, alcance, Senhor, primeiro os meus ouvidos, o meu entendimento, a minha razão, a minha alma, o meu ser, o meu coração. E também, Senhor, possa alcançar a vida dos meus irmãos, esta assembleia hoje reunida neste lugar, possa, Senhor Deus, ser impactada, ó Deus, por meio, Deus, da exposição, Senhor, da tua palavra. Eu sei, ó Deus, que isso não acontecerá por causa de mim, por causa, Senhor, daquilo que eu vou falar, do meu conhecimento, que é raso, que é superficial. Sei que isso acontece, ó Deus, por causa do teu Santo Espírito, aquele que nos revela a verdade de Deus. Por isso, Senhor, eu rogo nesta hora, mais uma vez, que o teu agir, o teu Espírito, Senhor, ó Deus, nos ajude, leve-nos, ó Deus, cativos ao entendimento, aos conceitos e às verdades da tua palavra, para que em todas essas coisas o teu nome, o teu santo nome e a tua santa palavra, Senhor, ó Deus, seja glorificado em minha vida, nas nossas vidas hoje e até a tua volta gloriosa. Amém. Retirando os móveis de Tobias. Alguns anos atrás, eu escutei uma mensagem do pastor Ricardo Gondim. E não foram poucas as mensagens que eu escutei do pastor Ricardo Gondim. Mas eu me lembro que uma mensagem específica, ele vai falar de que isso há alguns anos atrás também, eu acho que 15 ou mais anos atrás eu ouvi essa mensagem. E na época o pastor Ricardo Gondim dizia o seguinte: olha, nós vivemos dias em que o culto solene, em que a reunião dos santos concorre em pé de igualdade com aquilo que é trivial nos nossos dias. Por exemplo, ele vai dizer assim: o culto público, o culto coletivo concorre de igual modo com a ida ao shopping, por exemplo. Que o culto solene, concorre de igual modo, por exemplo, com a ida ao estádio de futebol, ao cinema, ou coisas que ele vai utilizar a expressão trivialidade. São coisas triviais, sim. E não é que ele estivesse dizendo que essas coisas são proibidas, mas ele está dizendo, nós vivemos dias em que o culto, ele concorre com essas coisas, para nos mostrar que ao longo da caminhada, a compreensão de Deus é roubada, digamos, por essas coisas que são triviais. E quando ele diz triviais, são coisas que podem ser feitas outra hora, são coisas que podem ser feitas em outro tempo oportuno, porque a própria Bíblia vai dizer que há tempo para todas as coisas.
Nós temos tempo suficiente. Nós é que não somos, digamos, bons administradores do nosso tempo, mas tempo nós temos para tudo. Mas nós não podemos negar que a fala do Ricardo Gondim contribui com aquilo que eu pretendo vos falar esta tarde, esta noite. Porque ao longo da jornada, algumas coisas têm tomado o lugar de Deus em nossas vidas, ou têm sido substituídas, têm sido dado lugar a outras coisas, à ação de Deus, ao amor de Deus, ao espaço de Deus, à dedicação a Deus, aos momentos com Deus, à presença de Deus, à importância de Deus nas nossas vidas. E não há, irmãos, como negar que isso seja uma coisa que aconteceu apenas no passado, mas que ao longo da jornada, da caminhada, isso acontece com todos nós. Infelizmente, ao longo da caminhada, Deus tem perdido a notoriedade em nossas vidas, como se isso fosse possível, mas acontece. A cada dia que passa, nós vamos deixando de lado a importância daquilo que deveria ser a coisa mais importante nas nossas vidas. E por que eu inicio a minha fala relembrando essa fala do pastor Ricardo Gondim? Porque a passagem que nós escolhemos revisitar novamente, para trazer uma reflexão, vai mostrar justamente coisas sendo colocadas no lugar da adoração a Deus. Basicamente, o enredo da nossa passagem, da última, digamos, as últimas instruções de Neemias em Jerusalém, vai nos contar, vai nos fazer perceber que estava acontecendo o seguinte: alguém havia colocado uns móveis em um lugar, em um ambiente que era separado, com os utensílios, com tudo aquilo que era propício ao culto, à adoração, ao culto solene a Deus. Mas mais do que permitir que móveis adentrem um espaço importante no culto a Deus, alguém permite que esses móveis adentrem esse ambiente. E deveria ser um ambiente específico. Os irmãos sabem que os livros de Esdras e Neemias narram, digamos, tudo aquilo que acontece pós-exílio. Os irmãos sabem que Israel é levado ao cativeiro babilônico e 70 anos depois começa a leva de regresso, de retorno a Jerusalém. Isso nós vamos perceber isso muito claramente no livro de Esdras e no livro de Neemias. O período em que Neemias, digamos, o primeiro período que Neemias passa em Jerusalém é cerca de 12 anos. 12 anos onde ele é autorizado pelo rei da Babilônia para promover reformas na cidade, no templo, nos muros. Liberado pelo rei da Babilônia. E o texto que nós lemos aqui é quando Neemias, então ele passa, digamos, um período em torno de 12 anos, promove todas essas reformas. E a gente sabe que as reformas produzidas, promovidas por Neemias, não foram apenas reformas estruturais, não foram edifícios, não foram apenas muros que foram erguidos, mas Neemias foi responsável por mudanças estruturais que haviam sido esquecidas durante o cativeiro babilônico de 70 anos.
Então ele promove todas essas mudanças, e para entender isso, os irmãos precisam voltar aos capítulos anteriores para ver todo o projeto, todo o processo que foi liderado por Neemias. O texto vai dizer que ele regressa depois de um tempo. Segundo os comentaristas, Neemias volta à corte de Babilônia para prestação de contas quanto ao seu trabalho e passa um período afastado de Jerusalém. E quando retorna para Jerusalém, se depara com uma situação que parece cena de horror. Lembrando de todas as reformas e todas as mudanças que ele havia promovido no seu primeiro momento em Jerusalém. Os irmãos entenderem? A lei de Deus havia sido esquecida. Acompanhe comigo, nós vamos ler algumas passagens. Acompanhe comigo o verso 15. A partir do verso 15, para os irmãos ver que em pouco tempo, na pouca ausência de Neemias, veja o que estava acontecendo. Verso 15, diz assim, ó: naqueles dias vi que em Judá alguns trabalhavam nos tanques de prensar uvas no sábado, e ajuntavam trigo e o carregavam em jumentos, transportando com vinho, uvas, figos e todo tipo de carga. Tudo isso era trazido para Jerusalém em pleno sábado. Então os adverti que não vendessem alimento nesse dia. Havia alguns da cidade de Tiro que moravam em Jerusalém e que no sábado traziam e vendiam peixes e toda espécie de mercadoria em Jerusalém para o povo de Judá. Diria em Jerusalém, desculpa aqui. 17. Diante disso, repreendi os nobres de Judá e lhes disse: como é que vocês podem fazer tão grande mal, profanando o dia de sábado? 18. Por acaso seus antepassados não fizeram mesmo, levando o nosso Deus a trazer toda essa desgraça sobre nós e sobre esta cidade? Pois agora, profanando o sábado, vocês provocaram a ira do Senhor. O que estava acontecendo? Neemias traz, digamos, essas reformas, essas mudanças, não apenas mudanças estruturais. Neemias restabelece o culto. Neemias restabelece a lei. Neemias restabelece o culto a Deus. Tudo tinha voltado, digamos, a acontecer aquilo que era normal. E olha o que acontece quando eles regressa. O que estava acontecendo em Jerusalém aos sábados? Tudo estava acontecendo em Jerusalém. O texto vai dizer que vendiam, compravam, negociavam. Não só isso, os estrangeiros esperavam que as portas fossem abertas para que eles entrassem, vendessem, negociassem para os judeus. Tinha algum problema em comercializar, vender? Não tinha problema. Tinha problema porque era no sábado. Em Jerusalém acontecia tudo, menos um lugar, menos um ambiente, menos um dia de culto. E aqui lembre, e aquilo que nós estamos estudando em Lucas nos ajuda a entender. Nós estamos falando aqui de dia. Nós estamos falando aqui daquilo que o dia representa. O que é que representava o sábado, o descanso, a contemplação, de ser parte da criação, de saber que Deus fez por eles. Mas isso não estava mais acontecendo em Jerusalém. Em Jerusalém acontecia tudo, menos um momento de contemplação a Deus. Observe o verso de número 23, acompanhe comigo. Então, a lei
de Deus havia sido esquecida. Não acontecia mais nada em Jerusalém com relação ao culto. Verso de número 23. Além disso, naqueles dias vi alguns judeus que haviam se casado com mulheres de Asdod, de Amon e de Moabe. A metade dos seus filhos não falavam a língua de Asdod ou a língua dos seus outros povos, e não sabiam falar a língua de Judá. Não sabiam mais falar a língua de Judá. Como é que um povo se acaba? Como é que um povo se acaba? Como é que uma cultura se acaba? Tire a língua, tire a cultura, tire os seus ideais, tire aquilo que é marca desse povo. Na verdade, os que estavam nascendo não tinham mais noção da sua fala, da sua cultura, da sua religiosidade. Os irmãos observem, e eu aconselho os irmãos lerem os capítulos anteriores, quando Neemias reúne Israel, os judeus em Jerusalém, traz de volta a lei. E o povo vai dizer: nós reconhecemos que pecamos, Neemias, nós prometemos que vamos seguir a Deus. Nos capítulos anteriores, não dá para ler todas as passagens com os irmãos. É isso que estava acontecendo. E para finalizar, o sumo sacerdote Eliasibe desaloja um grande compartimento, a câmara no templo de Deus, onde eram colocados utensílios, tudo aquilo que era utilizado no culto, na solenidade do culto a Deus. Ele havia desalojado todas essas coisas, retirado todas essas coisas, enviado os porteiros, enviado os levitas, enviado os sacerdotes para as suas terras, e permitido que Tobias alojasse na câmara seus móveis. Só, irmãos, tem algum problema? Tem um problema. Porque Neemias, ele sofre uma perseguição muito grande. E você sabe quem responde por essa perseguição? 3 indivíduos são relatados no livro de Neemias, que retratam, que ilustram toda a ação contrária àquilo que estava sendo promovido por Neemias em Jerusalém: Gesem, Tobias e Sambalá. Esses 3 homens eram responsáveis por toda a tentativa. Eles enviaram cartas lá no capítulo 2, eles enviaram cartas para toda a liderança de Israel para desfazer aquilo que estava sendo feito por Neemias. Se terem uma ideia, esses 3 homens tramaram, no capítulo 6, tramaram contra a própria vida de Neemias. Se Neemias não tivesse tão envolvido, assim, Neemias vai dizer assim: eu estou envolvido em uma obra muito grande, eles teriam matado Neemias. Esse mesmo Tobias, que agora tem, digamos, um compartimento privilegiado no templo do Senhor, e o sacerdote Eliasibe permite a sua entrada. E detalhe, observe que o próprio Neemias vai trazer a ideia por que aquele lugar existia. Outrora aquele lugar era utilizado para quê? Para o culto. Os cantores, os levitas e os sacerdotes haviam sido enviados de volta para as suas terras. Tem alguma coisa errada aí. Os da tribo de Levi não tinham herança em terra.
os da tribo de Levi viviam com aquilo que era trazido, as ofertas que eram trazidas ao templo do Senhor. A parte dessas ofertas era dividido entre eles, mas não tinha mais o que dividir. Por isso o texto diz que eles foram enviados de volta para a sua terra. Então foi essas, não só as coisas, mas aquilo que as coisas representavam, que Eliasibe permitiu que tomasse o lugar onde se depositavam as ofertas para o culto a Deus. Dito isso, lembrando o significado do templo. O templo significava a habitação de Deus. Lembrando que o sacerdote era o responsável pelo templo. Então, duas coisas precisam ser entendidas. Primeiro era o significado do templo e quem era o responsável pelo templo. O templo significava a presença de Deus. Eliasibe, como sumo sacerdote, era responsável pelo templo. Foi ele que permitiu que Tobias colocasse os seus móveis naquele ambiente. Eu quero destacar hoje, mais uma vez, 3 lições que essa passagem nos ensina. Primeiro, Tobias e suas coisas foram colocadas no templo com a permissão do sacerdote. Observe, volte comigo o texto. Verso 4. Antes disso, o sacerdote Eliasibe tinha sido encarregado dos depósitos do templo do nosso Deus. Ele era parente próximo de Tobias e lhe havia cedido uma grande sala anteriormente utilizada para guardar as ofertas de cereal, o incenso, os utensílios do templo e também os dízimos do trigo, do vinho novo, do azeite prescrito para os levitas, para os cantores, para os porteiros, além das ofertas para os sacerdotes. Tobias e seus móveis foram colocados, se alojam no templo, porque o sumo sacerdote Eliasibe permitiu. Foi Eliasibe que mandou desinstalar, desocupar todo o ambiente, toda a câmara, para que Tobias adentrasse e colocasse os seus móveis. Tobias não teve que contratar alguém para arrombar a porta. Tobias não teve que, fazer muita coisa. O próprio Eliasibe abre a porta. O próprio Eliasibe permite que o lugar de ocupação ao culto de Deus fosse invadida por Tobias e suas tralhas. Alguém permitiu. As coisas entraram porque o sumo sacerdote permitiu. Aí a pergunta é: quem é o templo hoje? Está ouvindo? Oi? Quem é o templo hoje? Quem é o templo hoje? Quem representa? Lembrando que o templo representava a expressão da glória de Deus. Quem representa a presença de Deus? As coisas
contrárias à ação de Deus, entram nas nossas vidas porque nós permitimos. Escute, a Bíblia vai dizer que Deus não habita mais em tendas, em templos feitos por mãos humanas, mas Deus escolheu um lugar para habitar. E aonde é que Deus escolheu esse lugar para habitar? Se nós somos agora templo e morada de Deus, nós somos os sacerdotes desse templo. Nós somos os porteiros, somos nós que abrimos, somos nós que acomodamos as tralhas de Tobias. E essas tralhas, quando entram, tomam lugar do culto, da celebração a Deus. Tobias não entrou forçado. Tobias não arrombou as portas. Tobias não teve que matar ninguém para entrar. Tobias não pagou para se alojar nas dependências do templo. Foi Eliasibe que abriu as portas. Quem era Eliasibe? O sumo sacerdote, o responsável pelo templo. Assim como nós que somos templo e morada de Deus, somos os sumos sacerdotes. Lembra o que está lá em 1 Pedro, no capítulo de número 2. Vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que estava acontecendo, irmão, era com permissão do sumo sacerdote. O responsável por aquilo que estava acontecendo era o sumo sacerdote. O que tem tomado o lugar do culto a Deus em nossas vidas, na câmara do nosso coração, do nosso ser, da nossa alma. É nós que permitimos, não é ninguém. Então não adianta a gente culpar um, culpar outro, culpar a televisão, culpar o Big Brother, culpar ninguém. Sabe por quê? Porque eu sou o responsável, você é o responsável. Eliasibe era o responsável pelo templo. Foi ele que acomodou Tobias. Foi com a permissão de Eliasibe que Tobias se acomodou no templo. Então, a primeira lição é que o sacerdote permitiu. Mas uma coisa interessante, que não é só que Eliasibe, o sacerdote, ou sumo sacerdote, permitiu que Tobias e as suas tralhas adentrassem. Que as coisas, é a nossa segunda lição, as coisas foram parar no templo, porque havia uma proximidade entre quem permitiu e quem entrou. Observe. Antes disso, o sacerdote Eliasibe tinha sido encarregado dos depósitos do templo do nosso Deus. Ele era parente próximo de Tobias. Não só permitiu, e por que permitiu? Porque tinha uma proximidade com Tobias. E com certeza, irmãos, essa proximidade facilitou as coisas. Por quê? Observe. Nós estamos falando de um contexto, de uma coisa que era importante. O culto era uma coisa importantíssima. Eram coisas sagradas.
Observe, mas a proximidade entre Eliasibe e Tobias fez com que o sacerdote não pensasse duas vezes, mandou desalojar, tirou todas as coisas e tudo aquilo que representava essas coisas no culto a Deus, na adoração a Deus, e permitiu que Tobias entrasse com suas coisas. Havia uma ligação entre o sacerdote e Tobias. Com certeza isso contribuiu para que as coisas acontecessem. Sabe, irmãos, a nossa ligação com tudo aquilo que representa a nossa ligação com tudo aquilo que representa as coisas contrárias a Deus, eles têm lugar de destaque em nossas vidas, porque são coisas próximas a nós. Irmãos, nada que adentra o nosso coração, nada que toma o espaço de Deus em nossas vidas é estranho a nós. São conhecidas. Temos uma ligação com elas. Nós a conhecemos, nós conseguimos nomeá-las, a verdade é essa. Se for possível, nós conseguimos nomear todas essas coisas. Por que nós conseguimos nomear todas essas coisas? Porque elas nos são próximas. Eliasibe tinha uma proximidade com Tobias. Ainda, as tralhas de Tobias ainda nos são muito próximas. Ainda há um vínculo muito grande. Ainda nos relacionamos muito com essas coisas. Sabe o que eu aprendo dessa proximidade? Esse elo, essa ligação entre Eliasibe e Tobias, é que Eliasibe faz tudo consciente daquilo que ele estava fazendo. Escute, Eliasibe era sumo sacerdote no templo de Deus. Eliasibe sabia que todas aquelas coisas representavam. Eliasibe sabia cada coisa que fora tirada da câmara, da grande sala, do grande espaço que é desalojado para que as coisas de Tobias entrem. Eliasibe sabia, todas aquelas coisas tinham um significado. Consciência. Sabe o que Hebreus vai dizer? Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos nossos pecados. Tudo que foi feito, irmãos, isso só aconteceu porque Eliasibe permitiu, mas acima de tudo, porque ele tinha consciência daquilo que ele estava fazendo. Sabe aquela história? Quando você levanta o braço e diz assim, eu vou nessa direção. O que é isso? Voluntariedade. Eu vou, eu estou decidindo. É aquela expressão que nós utilizamos aqui na nossa conversa de quarta-feira. É quando nós dizemos assim, eu pago o preço. Quem diz eu pago o preço tem consciência do que está dizendo. Eliasibe tinha consciência daquilo que ele estava fazendo, assim como nós, assim como eu tenho consciência quando eu peco,
quando eu sei que aquilo que eu deixo entrar vai tomar sim lugar de culto, vai tomar sim lugar de adoração, vai tomar sim lugar de contemplação, a glória, a majestade e o poder de Deus. Nós sabemos, irmão. Aquela história. Mas isso a gente sabe. Não tem ninguém bobo aqui, irmãos. Não tem nenhuma criancinha aqui que não sabe, que está deixando que as tralhas de Tobias tirem o lugar da adoração. Tira aquilo que promove. E o que promove eram os utensílios, eram os cantores, eram os levitas, eram os sacerdotes. Eles promoviam o culto a Deus. Mas as coisas foram tiradas conscientemente. Assim como nós temos deixado de forma consciente e coisas tirem o lugar da adoração a Deus. As coisas, mais uma vez, não entraram forçadas. Alguém abriu a porta. E quem abriu a porta sabia o que ia sair e sabia o que ia entrar. Tanto sabia daquilo que ia sair, como sabia daquilo que ia entrar. O texto é claro, volte comigo. Naquele dia, o livro de Moisés foi lido em alta voz diante do povo, e nele achou-se escrito que nenhum amonita ou moabita jamais poderia ser admitido no povo de Deus, pois eles, em vez de darem água e comida aos israelitas, tinham contratado Balaão para invocar maldição sobre eles. O nosso Deus, porém, transformou a maldição em bênção. Quando o povo ouviu essa lei, excluiu de Israel todos de ascendência estrangeira. Eliasibe sabia que Tobias e aquilo que as suas coisas representavam não podia ter parte do templo entre o povo. Nós sabemos perfeitamente que aquilo que toma o espaço de Deus, o louvor a Deus, a adoração a Deus, o culto a Deus, não pode estar lá. Mas nós deixamos se instalar. Eliasibe abre a porta e diz: fique à vontade, a casa é sua. Use conforme as suas necessidades. Não é assim que nós fazemos? Entre. Então, primeira coisa, os móveis de Tobias, as tralhas de Tobias, eles adentram o espaço do culto a Deus, porque o sumo sacerdote permite, não só permite, mas tem uma proximidade com Tobias. Terceira coisa, diante da entrada de Tobias e suas tralhas, precisamos fazer alguma coisa. Observe. Lembra que Neemias havia partido para a Babilônia e ele regressa e se depara com essa situação. Observe que Neemias teve duas atitudes. Quando se depara com aquela situação anormal, era uma situação anormal. Não era anormal para Eliasibe, mas era normal para Neemias. Ele reconheceu que o lugar em questão, a câmara, não era lugar para os móveis de Tobias. Inclusive, ele cita o porquê. Está lá nos versículos 4 e 5, que nós já lemos duas vezes. Ele diz, essa câmara, esse espaço existe para algo específico. E ele existe para quê? Para que seja preparado o culto a Deus. Para que aconteça o porquê do templo existir. O templo existia para quê? Para expressar a glória de Deus. O templo existia para a expressão
da glória de Deus. Então, a primeira coisa, irmãos, é reconhecer que tem alguma situação errada. Lembra? Era normal para Eliasibe, mas não era normal para Neemias. Ele disse: tem alguma coisa errada aqui. As coisas estão fora de ordem. E por que ele reconhece que as coisas estavam fora de ordem? Porque não havia culto, não havia celebração, não havia festas de celebração a Deus. O povo estava envolvido com outras coisas, com outros afazeres, menos com o culto a Deus. Irmãos, enquanto nós não atentarmos que o templo existe para a glória de Deus, os móveis de Tobias continuarão compondo a decoração do nosso ser. Se tornou normal para Eliasibe. Aquela nova ornamentação se tornou algo comum para Eliasibe, não para Neemias, que sabia que o templo era para manifestar a glória de Deus. Enquanto nós acharmos que os móveis ficam bem, afinal de contas, eles ficaram tão bem. Não é que ele caiu perfeitamente naquele lugar? Não é que esse espaço coube direitinho nessa tralha, ou essa tralha coube direitinho nesse espaço? Enquanto não reconhecermos que o templo existe para manifestar a presença de Deus, os móveis de Tobias continuarão tomando os melhores lugares no nosso coração. Aquele lugar era um lugar específico e especial dos utensílios do culto a Deus. Lugar de honra, lugar de destaque. Eliasibe não deu uma salinha michuruca para Tobias. Ele deu a sala mais ampla. Mas é assim que eu faço, é assim que nós fazemos, damos a sala mais ampla do nosso ser. A sala mais ampla do nosso templo comporta os móveis de Tobias, não lugar de adoração a Deus. Mas Neemias apenas não reconhece que estava errado, mas ele agiu de forma enérgica. O texto diz: Neemias retirou tudo que havia sido colocado no lugar dos utensílios de adoração. Ele se posicionou diante daquilo que estava acontecendo. Ele providenciou que os móveis de Tobias fossem retirados, os utensílios da casa de Deus fossem trazidos de volta, os cantores foram trazidos de volta, os levitas foram trazidos de volta, os sacerdotes foram trazidos de volta, e voltou aquilo que era normal. Mas voltou aquilo que era normal por quê? Primeiro porque ele reconhece que estava equivocado, estava errado. Ele tem uma atitude, ele foi enérgico. Sabe aquela expressão que Jesus vai usar quando se depara com os vendilhões no templo? Que ele vai dizer assim lá em Mateus: e os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações. A minha casa será chamada por todas as nações, casa de oração, mas vós tendes feito covil de ladrões. Na passagem de Neemias, o templo havia se tornado covil de Tobias. Covil de Tobias. Foi preciso Neemias ser decisivo. Foi preciso Neemias ser enérgico. Só assim foi possível que as coisas voltassem à normalidade.
Sabe quando as coisas, o culto, a adoração a Deus será, digamos, voltará a ser normal na minha vida, nas nossas vidas, quando nós entendermos e quando nós pararmos de deixar que as tranqueiras de Tobias tomem o lugar de adoração, de louvor a Deus em nossas vidas. Que nós sejamos enérgicos quando percebermos isso. Só assim a Câmara do Templo voltou a guardar aquilo que representava o culto a Deus, ou agimos assim. O Tobias continuará dominando, ou os seus móveis e as suas tralhas continuarão compondo, ornamentando o nosso ser, a nossa alma, enquanto nós não tivermos consciência que nós não existimos para isso, que nós existimos para manifestar a glória de Deus, tivermos a consciência de que este templo é morada do Santo Espírito de Deus, Neemias e suas tralhas continuarão adornando. Enquanto nós não percebermos o que nós temos permitido tomar lugar de adoração a Deus, irmãos, nós seremos qualquer coisa. Nós seremos qualquer coisa, menos a expressão da glória de Deus. Como Jerusalém havia se tornado um lugar comum, tudo acontecia em Jerusalém, tudo acontecia em Jerusalém, mesmo menos o momento de adoração, de louvor, de celebração. As outras coisas poderiam ser feitas em outro momento, mas naquele momento de culto, de adoração, não podia ser esquecido. Mas tudo aquilo havia sido feito de forma consciente. Irmãos, a nossa consciência grita. A gente tenta se enganar, né? Mas a nossa consciência grita. Fala alto. E é essa consciência que nos distingue. É essa consciência que nos distingue dos animais. Enquanto nós tivermos ou continuarmos permitindo que Tobias adentre um espaço reservado para Deus em nossas vidas. Enquanto nós não entendermos que há tempo para tudo, mas especialmente um lugar de culto, um altar de culto a Deus. Lembrando, nós não estamos falando de dia, um dia específico, do sábado específico, nós estamos falando da compreensão do que isso significa. Nós somos. Na verdade, nós somos templo, mas nós somos tabernáculo. Tabernáculo, aonde o tabernáculo estava, Deus estava. Nós somos tabernáculo de Deus. É no domingo, é na segunda, é na terça, é todos os dias. O templo estava lá, mas não cumpria a missão de existir. Assim somos nós, estamos aqui, mas nós não cumprimos a missão para a qual esse templo existe. Enquanto nós permitirmos
enquanto houver essa proximidade entre o sacerdote e as tralhas de Tobias, enquanto nós não reconhecermos, isso não está normal, isso não está adequado, isso não está adequado ao projeto de Deus, e formos enérgicos, expulsarmos, irmãos, e nós sabemos perfeitamente das tralhas. Precisa coragem. Precisa de muita coragem. Mas como eu tenho dito, eu acredito, o Evangelho nos dá coragem. Nos dá coragem para agirmos de forma enérgica com tudo aquilo que tem roubado de nós o lugar de Deus. O lugar da habitação de Deus, o lugar do culto a Deus, o lugar do devocional a Deus, o lugar da oração a Deus, o lugar da leitura da palavra de Deus. Tudo isso nós sabemos. Os dias passam e nós continuamos repetindo as mesmas coisas, sabendo que essas coisas são maléficas e tiram de nós. Porque enquanto nós não reconhecermos isso, escute, enquanto nós não reconhecermos isso, nós vamos continuar deixando as tralhas, achando que elas fazem parte da decoração, mas elas não fazem parte. Deus em Cristo nos ajude a termos essa compreensão de que não está bem, que algo precisa ser feito. E só quem pode fazer é você. Só quem pode fazer sou eu. Porque, irmãos, é mais fácil ouvir Tobias. Dá menos trabalho ouvir Tobias. Já não tem mais os utensílios, não tem mais a preocupação com o culto, não tem mais preocupação com nada, né? Não tem mais preocupação com nada. Na verdade, os móveis de Tobias até nos dão, digamos, uma certa paz. Afinal de contas, a gente não precisa mais se preocupar com tudo isso. Não é verdade? É mais fácil ouvirmos, porque estamos próximo a Ele e Ele continua dizendo, vá lá, é só isso aqui, é só essa tralha, é só mais essa tralha, é só mais essa tralha. Sabe aquele quarto das tralhas? A minha sogra tem um quarto das tralhas. Não, é só dizendo que tem um espaço lá que, se você abrir a porta, depender do meu sogro, ele vai só socando. Eu estou brincando, mas assim, é assim, irmão, meu coração, seu coração, cheio de tralha. Cheio de tralha. Está compondo a decoração do nosso ser, da nossa alma. Daquilo que foi escolhido por Deus para ser templo e morada do Espírito, para expressar a glória de Deus. E de forma consciente nós estamos dizendo assim, mas fica bem aqui, deixa ele aqui. Me acostumei com ele. Eliasibe se acostumou com os móveis de Tobias, mas Neemias não. Porque ele sabia que aquilo existia para a glória de Deus. A minha oração é que hoje a gente possa entender que a gente existe para expressar a glória de Deus. Para que isso aconteça, a gente precisa ser enérgico com tudo aquilo que a gente tem deixado entrar, fazer parte, compor a mobília do nosso ser, da nossa alma e do nosso coração. Que Deus em Cristo nos ajude e nos abençoe. Amém. Irmãos, essa mensagem é muito rica. Esse texto é riquíssimo. Riquíssimo.
eu peço permissão, Joaquim, para fazer. Não vou pregar novamente, porque não é necessário. O que foi dito foi, assim, profundamente edificante, instigador para nós, revelador para nós, né? Mas eu destacaria nesse texto, coisas que o Joaquim mencionou, citou aqui, mas eu gostaria de reforçar. Os primeiros versos do capítulo 13, a partir ali do verso 4, quando ele diz que aquele ambiente, aquela câmara no templo do Senhor, que foi colocado os móveis de Tobias ali naquele lugar, aquela câmara, ela era reservada para guardar as ofertas, para guardar o dízimo de cereais, para guardar os utensílios de adoração, para guardar o mantimento que sustentaria os levitas e os sacerdotes e para guardar o incenso. E por que aquelas coisas agora não estavam mais em depósito? O que tinha agora era os móveis de Tobias. Os sacerdotes foram levados, conduzidos para sua casa. Por quê? Porque não tinha mais utensílio, não tinha mais sustento de trigo para os sacerdotes ou para os levitas, não tinha mais instrumentos, não tinha mais incenso. Irmão, incenso é aquilo que é a adoração e a oração, a devoção. Quando os israelitas oravam, eles acendiam o incenso para o Senhor. Então, quando os utensílios, os levitas, representam a adoração, o culto, o louvor a Deus. O mantimento, o trigo, representa o pão, o alimento, o sustento. Irmãos, o templo é a nossa história, a nossa vida. Fazendo aqui alusões. Os irmãos estão entendendo? Agora preste atenção, irmão. Quando eu tiro o louvor, quando eu tiro a oração, quando eu tiro o sustento do pão, da palavra, ministrada no templo do meu ser, eu abro espaço para que os móveis do inimigo de Deus tome lugar na minha vida. A primeira coisa que se acaba na nossa vida, quando os móveis de Tobias adentram a nossa existência, é louvor, adoração, serviço e robustez, porque o alimento, o pão, a palavra, nos dá robustez para a vida. Foi isso que aconteceu com aquele povo. E é interessante que o capítulo 13, ele começa com essa identificação. Eles perderam o quê? Eles perderam o louvor, eles perderam a oração e eles perderam o culto. E porque eles perderam essas coisas, logo em seguida, o texto diz aqui, no verso 15 em diante, que eles começaram a fazer o quê? A negociar no dia de sábado, que era o dia de celebração e de culto a Deus. Eu estava conversando mais cedo hoje, na escola, com os meninos que vão ser recebidos na igreja como membros e vão passar pelo batismo. Nós estávamos falando sobre a questão do sábado. Nós estamos estudando na quarta-feira isso. A igreja evangélica, ela perdeu muito, porque ela identifica que a ideia do guardar o sábado é uma mentalidade judaica, ou é uma mentalidade dos testemunhas de Jeová, ou dos adventistas, mas que nós evangélicos, crentes, nós não precisamos guardar o sábado, ou nós não precisamos guardar o dia do Senhor, nós não precisamos guardar o domingo. Nós não estamos falando, como Joaquim disse, de dia, mas nós estamos falando de princípio. Existe um princípio estabelecido nas Escrituras, que é o princípio de guardarmos um dia, de guardarmos um tempo, de guardarmos a nossa vida, a nossa existência para adoração e serviço a Deus. Irmãos, e por causa da nossa imaturidade em relação a essas coisas, nós temos entulhado a nossa vida com muitas atividades.
muitas atividades ao ponto de ser uma realidade aquilo que o Joaquim iniciou o seu culto citando, aquilo que Ricardo Gondim disse há 15 anos atrás. Irmãos, muito sério, hoje eu quase não escuto nada, nem quase aliás, eu não concordo com praticamente nada do que Ricardo Gondim fala hoje. Mas o que Ricardo Gondim disse há anos atrás faz muito sentido. E quando Ricardo Gondim disse há anos atrás, como o Joaquim aqui citou, dizendo que o culto compete com outras coisas na vida, isso é uma realidade. Mas isso é uma realidade, sabe por quê? Porque nós perdemos o princípio de guardarmos o dia de adoração e de celebração ao nome do Senhor. Nós não temos mais esse princípio. Nós perdemos isso. Nós entendemos que qualquer lugar, qualquer momento, qualquer hora é hora de culto e de adoração a Deus. E por essa percepção de qualquer hora, qualquer dia, qualquer momento é hora de adorar a Deus, nós não adoramos em lugar e em momento algum. Em lugar e em momento algum. Nós vamos entulhando a nossa semana, as 24 horas que Deus nos deu, com inúmeras e inúmeras atividades, e o culto a Deus é esquecido. A devoção a Deus é esquecida, a oração é esquecida, o louvor é esquecido. Nós temos tempo. Eu vou usar aqui uma referência da minha filha, que está sentada ali, que tem estudado muito, e eu quero que você entenda, não estou fazendo uma crítica a ela, mas eu vou usar essa referência porque é uma dinâmica que eu tenho na minha casa, eu vejo isso. A minha filha, ela tem uma dinâmica corrida de estudo, porque ela visa, no final do ano, a faculdade. Ela quer passar, então ela visa. Então, os dias, as horas são tomadas, completadas, com o quê? Com estudo, com estudo, com estudo, com estudo. É necessário que a gente, filha, vem cá, vamos aqui, olha as escrituras, olha a palavra, olha a devoção, olha o tempo de adoração a Deus. Quantas vezes ela não disse, pai, eu não vou para a igreja hoje porque eu preciso estudar, eu preciso... Eu disse, não, peraí, não é assim, pare, vamos ver como é que... Aí até que entra em... Aí é verdade, não é isso mesmo. Eu tenho que separar o meu tempo do Senhor, eu tenho que separar o meu tempo de devoção. Mas isso é uma realidade que eu e que você, que nós vamos fazendo, e se não houver alguém que nos chame a atenção, que nos chame a lembrança de que precisamos do princípio estabelecido pelas Escrituras de adoração a Deus, nós vamos ampliando os dias, as horas, enchendo o nosso momento com tudo, e o culto a Deus se perde na nossa vida, no nosso coração. E a última referência é a referência que está no verso 23 em diante. Lembra que o Joaquim disse que Neemias teve que ter coragem? Irmão, se você lê isso aqui, é quando Neemias encontra as mulheres que foram de outras nações, que foram tomadas pelos povos, e os filhos nasceram, e eles nem mais conheciam a cultura, nem mais conheciam a língua. Sabe o que foi, irmão? Se você ler o texto aqui, Neemias diz que Neemias voou em cima deles, arrancou-lhe os cabelos, bateu neles e expulsou-os. Qualquer pessoa que tomasse uma atitude dessa, você diria assim, isso é um radical. Para que isso? Não tem necessidade. Mas, irmãos, depois o texto diz que Neemias tomou as coisas de Tobias e sacudiu fora do templo. Se você, se nós não assumirmos uma postura radical, em que se refere ao culto a Deus, ao serviço a Deus, à adoração a Deus, irmãos, nós vamos continuar nossa caminhada desviados do projeto de Deus.
Lembra que Neemias veio, estabeleceu novamente o culto, reconstruiu a cidade, reconstruiu o templo, reestabeleceu a adoração e a lei no meio de Israel. E quando Neemias, depois de 12 anos, tudo funcionando, um avivamento acontecendo, o livro de Esdra, que é esse mesmo período, diz que quando o texto foi achado, o texto das Escrituras foi achado, o povo passou o dia inteiro ouvindo a mensagem ser proclamada e eles choravam. Um grande avivamento, irmão, mas depois de 12 anos, quando Neemias se afasta, um sumo sacerdote desviado. Um sumo sacerdote desviado. Acabou com o culto e com a nação novamente. E colocou a nação no período de trevas, de obscuridade, ou de obscuridade, no que diz respeito à sua fé. Joaquim disse, assim como as Escrituras, somos sacerdotes de nós mesmos. Se você se tornar um sacerdote desviado de sua vida, de seu ministério, de sua condução sobre esta terra, você vai viver em obscuridade, sem nunca desfrutar da presença genuína, do culto e da adoração genuíno, estabelecido pela lei do Senhor para a adoração do seu santo nome. Os irmãos compreenderam essas coisas? Amém? Fiquemos de pé. Quero convidá-los a quarta-feira está junto conosco aqui, a partir das 7h30. Nós vamos estar falando um pouco mais sobre essa ideia do momento, do dia, do princípio, do culto, da adoração, que nas Escrituras é conhecido como o Shabat, ou o sábado do Senhor, o dia do descanso. Nós vamos trabalhar um pouco mais sobre essas coisas que a gente falou aqui também. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por todas as coisas que o Senhor tem nos ensinado e nos instruído. Nossa oração, a nossa súplica é que o Senhor nos dê coragem, Senhor. Coragem para expulsar, ó Deus, do nosso coração os móveis, os utensílios que têm tomado o lugar da adoração do Senhor. Que o Senhor nos dê, ó Deus, coragem, Senhor, para enfrentar, ó Deus, os acordos, ó Deus, que o nosso coração tem feito com este mundo. Quebrar, ó Deus, esses contratos que nós, ó Deus, fizemos com esse mundo. Dai-nos, ó Deus, a força necessária no Teu Espírito para restaurar, Senhor, novamente, mais uma vez, o culto do Senhor em nossas vidas. Essa, Senhor, é a nossa adoração. Essa é a nossa oração, a nossa súplica. Como diz o Salmo, atende, Senhor, ao nosso clamor, Rei meu e Deus meu, pois é a Ti, ó Deus, que oramos. O Senhor ouve a nossa voz. Nós apresentamos a Ti a nossa oração dia e noite e ficaremos à espera da Tua resposta. Em Cristo Jesus, amém. Que o amor de Deus, a graça bendita de nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação acompanhe este povo, hoje e sempre. Os que creem dizem amém. Amém, irmãos? Foi um prazer recebê-los aqui. Nós temos visitantes, né, aqui, os meninos da capoeira.